boa noite. Vamos dar seguimento ao nosso curso de eletrocardiografia básica e hoje, módulo 3, né? Interpretação sistemática do eletrocardiograma, do traçado ao diagnóstico. Vamos ver um passo a passo aqui e vamos ver se a gente consegue agregar algum valor ao conhecimento que vocês já possuem dos dois módulos anteriores. Vamos pegar um caso hipotético aqui da Joana, 22 anos, um exame físico pré-esportivo, né? Complementado com eletrocardiograma de 12 derivações. Então, primeira coisa, o eletro está normatizado aqui para 10 milímetros 1 milivolt. O papel não está escrito aqui, mas ele está sim a 25 milímetros por segundo. A única observação aqui é que normalmente no traçado longo a gente usa a derivação V2 e não a V1. As duas derivações estão presentes. Vamos ver como seria uma análise sistemática do eletrocardiograma. Então, o ideal, nunca leiam ECG sem seguir uma sequência, principalmente no início, né? Quando a gente está começando. O ECG normal, ele não exclui cardiopatia grave. O ECG alterado pode ocorrer em paciente saudável. Então, é preciso contextualizar clinicamente. Então, a primeira coisa que a gente vai analisar, o ritmo. Ele é regular? Ele é sinusal? Qual a origem do ritmo? Depois a frequência, se está acima de 100, menor que 50. Taquicardia ou bradicardia. O intervalo PR, o complexo QRS, quanto ele dura, qual a sua morfologia. Se tem desvio de eixo, da direita para a esquerda. O segmento ST, se tem supra, se tem infra, se está normal. A onda P, se ela está positiva, se ela está invertida, se ela é concordante, se ela é discordante com o QRS. O intervalo QT, ou mais precisamente o QTC, se está prolongado ou se está curto. Então, analisando o traçado da Joana, a primeira coisa que a gente vai analisar, o ritmo, né? O ritmo aparentemente sinusal, a gente percebe que a distância entre os QRS ela é constante, pode existir uma pequena variação devido à respiração, é uma variação fásica, mas dá para perceber e a gente tem que medir, né? 1, 2, 3, praticamente 3 quadradinhos de distância entre os QRS, aparentemente normal. Antes de cada QRS, a presença de uma onda P, e essa onda P está positiva em D1, D2, AVF e AVL, indicando que se trata de uma onda P que nasce no átrio esquerdo, no teto do átrio esquerdo, vai em direção da direita para a esquerda, de cima para baixo. Então, isso caracteriza uma onda P sinusal. E a observação de que ela precisa, do início dela ao início do QRS, ter 120 até 200 milissegundos. Isso caracteriza que o tempo de condução, ou o tempo de despolarização atrial, juntamente com o tempo de despolarização do nó AV, está dentro da normalidade, sugerindo então que se trata de um ritmo sinusal. Bom, obviamente que esses são os critérios, né? Então, onda P positiva, D1, D2 e AVF, ou seja, ela sai do teto do átrio direito em direção ao átrio esquerdo, em direção ao nó sinusal. Então, ela tem a característica de ser positiva nessas derivações. Ela tem, obviamente, uma característica negativa quando ela é observada daqui, da posição AVR. Né? Então, se ela está fugindo, a onda de despolarização está fugindo do eletrodo explorador positivo, ela é sim negativa, então em AVR eu espero ela negativa. O P procede, o QRS, a morfologia é constante, ou seja, tem o mesmo foco de surgimento, o intervalo PR é constante, a frequência aqui no Brasil a gente considera de 50 a 100 batimentos, é o normal. E para o cálculo da frequência nós vamos usar o método dos 300, né, que é dividir 300 pelo número de quadradões, ou dos 1500, que é dividir 1500 pelo número de quadradinhos. Isso, de forma prática, visualmente, você já consegue fazer. E o ritmo regular, 60%
ou melhor, 60, que é a frequência dividido pelos intervalos RR em segundos, a gente consegue estimar a frequência cardíaca também dessa forma. Num ritmo irregular, é melhor medir 10 segundos, contar quantos QRS existem nesse período de 10 segundos, multiplicar por 6. Ou pegar 6 segundos e multiplicar por 10. Não esquecer que a sequência de despolarização ou de ativação resultando em contração no coração começa com despolarização atrial, a passagem do estímulo pelo nó AV, a despolarização ventricular, o platô de despolarização ventricular e a repolarização ventricular. Obviamente que a gente já tinha explicado no nosso encontro anterior que essa primeira porção da onda P representa a despolarização do átrio direito. Uma vez que o ritmo seja sinusal, ele tem que primeiro cruzar o átrio direito todo para chegar no átrio esquerdo e no nó AV. Então, a primeira metade da onda P é a despolarização atrial. Tudo que acontecer nessa metade da onda P é referente ao átrio direito. E nessa outra metade, na metade final da onda P, é referente ao átrio esquerdo. Então, na derivação V1, aquilo para a derivação V2, tá, pessoal? D2, perdão. Na derivação D2, onde eu estou observando a onda de despolarização dos átrios de baixo, ou seja, ela vem nessa direção de D2, então a melhor inscrição no plano frontal da onda P é em D2. Já no plano horizontal, a melhor inscrição é em V1. Eu estou de frente, né, para o evento e estou a meio caminho de distância entre o átrio direito e o átrio esquerdo. Então, em V1, o que acontece? A primeira metade da onda P, que representa a despolarização do átrio direito, ela é positiva, e em relação ao átrio esquerdo, a segunda metade é negativa. Então, tudo que acontecer nessa porção da onda P em V1, átrio direito. Tudo que acontecer aqui, átrio esquerdo. Então, aqui a gente já vai poder fazer o nosso primeiro diagnóstico eletrocardiográfico. Então, o que seria uma onda P normal na derivação D2? Seria uma onda P que tem até 2,5 milímetros. 1, 2, até aqui a onda P teria sua amplitude normal. Passou disso, se trata de sobrecarga do átrio direito, né? Sugestivo de sobrecarga do átrio direito, tá? Porque está ocupando a primeira metade, o fenômeno está acontecendo na primeira metade da onda P. E na derivação V1, essa primeira metade ficaria com o normal é até 1,5 milímetro. Então, até aqui estaria normal. Passou sugestivo de sobrecarga do átrio direito. Só isso? Só isso. Então, para dar o seu primeiro diagnóstico eletrocardiográfico, sobrecarga do átrio direito, eu vou observar a derivação V2, T2 e a derivação V1. Se a onda P estiver mais alta que 2,5 milímetros em D2 ou mais alta que 1,5 milímetro em D1, eu tenho o diagnóstico eletrocardiográfico sugestivo de sobrecarga do átrio direito. Ok? Então vamos seguir. Obviamente que uma vez analisada a onda P, a gente tem que analisar o intervalo PR e aí a gente tem que prestar atenção no que pode estar acontecendo. Uma vez que a onda P é a despolarização atrial e o intervalo PR é a passagem do estímulo pelo nó ventricular e o QRS é a despolarização do ventrículo e a onda T é a repolarização ventricular, imagina você, se o estímulo pudesse passar do átrio diretamente para o ventrículo, ele faria isso, né? Pois é, quando isso acontece, é porque está existindo um atalho entre a despolarização atrial
e a despolarização ventricular. O estímulo não está passando só pelo nó átrio ventricular, está passando direto, talvez uma banda muscular que sobrepuja aquele esqueleto fibroso isolante dos átrios dos ventrículos, e isso produz uma onda de encurtamento dessa distância. Essa onda é chamada de onda delta. E isso pressupõe, quando o paciente apresenta sintomas, né, de lipotímia ou similares, a síndrome de Wolff-Parkinson-White, que é em decorrência dessa pré-excitação, esse fenômeno de passagem do estímulo direto do átrio para os ventrículos sem passar necessariamente pelo nó AV. Normalmente, isso aí, logicamente, encurtaria o intervalo PR em menos de 0,12 ou 120 milissegundos, uma vez que o intervalo PR normal tem entre 120 e 200 milissegundos. Seria uma condução preservada. Se o tempo de condução da onda P até o intervalo, até o nó atrioventricular for mais demorado do que 5 quadradinhos ou 200 milissegundos, eu digo que está ocorrendo um bloqueio atrioventricular do primeiro grau. Ou seja, está acontecendo um retardo do tempo de condução da despolarização atrial até a despolarização ventricular. Esse retardo pode ser fixo, né? Nesse caso aqui do bloqueio atrioventricular do primeiro grau, e ele pode ser variável. Essa variação, quando ela é progressiva, né? A distância da onda P por QRS vai aumentando ao longo do tempo, até que uma onda P não consegue despolarizar ou não despolariza o ventrículo, a gente chama de fenômeno de Weichenbach, ou bloqueio atrioventricular do primeiro grau, ou MODUS 1. Se não existir esse alargamento progressivo, se ela for súbita, 1, 2, e de repente falhou, 1, 2, e de repente falhou a despolarização atrial, eu digo que é um bloqueio atrioventricular do segundo grau do tipo 2, ou MODUS 2. Bom, e se houver uma desconexão entre as ondas P e os QRS, ou seja, não precisa haver onda P, a onda P não tem uma sequência de despolarização, existe uma dissociação entre a frequência ventricular e atrial, aí eu digo que é um bloqueio atrioventricular total ou do terceiro grau. Bom, em relação ao QRS, o QRS precisa ter uma duração menor do que 0,12 segundos ou 120 milissegundos para ser considerado normal, indicando que a condução intraventricular está preservada, né, pelo sistema His-Purkinje. Se essa condução demorar mais do que 120 milissegundos, eu classifico isso como bloqueio de ramo. Tá? E aí o bloqueio de ramo, se tiver os padrões adequados, típicos, pode ser um bloqueio de ramo esquerdo ou um bloqueio de ramo direito. A gente vai ver isso depois com calma, como é que a gente dá esse diagnóstico. A onda aqui patológica indica fibrose, né? Mais do que a necrose, a fibrose, no sentido mais prolongado, no sentido crônico da coisa, implicaria numa área de não condução de impulso elétrico, e ela precisa ter essas características para ser considerada onda Q patológica. A voltagem alta do QRS pode indicar sobrecarga do ventrículo direito ou esquerdo, e um dos parâmetros, dos parâmetros mais usados por critério de voltagem, digamos assim, é o critério de Sokolov-Lyon. Quando você encontra uma soma de V1 mais V5 superior a 30 milímetros nas mulheres e 35 nos homens. E baixa voltagem a gente vai caracterizar quando as derivações periféricas têm menos de 5 milímetros de amplitude, que é comum na DPOC, é comum no derrame pleural e é comum no hipotiroidismo. Então vamos para a prática. Como é que a gente faz para calcular a frequência cardíaca diante de um traçado eletrocardiográfico? Simples, eu conto quantos QRS existem, né? Melhor, quantos quadradões existem entre os QRS, ó. 1, 2, 3, quase 4 quadradões, né? Se fosse aqui seria 4. E eu posso dividir 300 por essa quantidade de quadradões, né? Eu dividir, se esse QRS estivesse aqui, ó,
A frequência seria 75. Como está aqui, está acima de 75, né? Seria 3 e alguma coisa. Eu posso... Vamos ver uma prática aqui, né? Vamos ver como é que a gente faz. Então, 2 e quase a metade, né? Quase 2,5. Então aqui daria 300, 150, aqui seria 100. Então está entre 100 e 150, a frequência estaria aqui em torno de 130. E aqui, que deu certinho, né? 2, 3, 4. Então, 300 dividido por 4, 75 batimentos. 300, 150, 100, 75. Vejam você que se o QRS estivesse aqui, ó, existiria um quadradão entre eles dois. 300 dividido por 1, 300. Então, se o primeiro QRS coincidir em cima de uma linha maior, né, ou 5 milímetros de distância entre eles, 300 batimentos por minuto. Se for 10 milímetros, 150. Se for 15, 100. Se for 20, 75. E nesse caso, 1, 2, 3, 4, quase 5, né? Aqui seria 5. Então, 300 dividido por 5, 60 batimentos por minuto. Aqui a gente está entre 75 e 60, mais próximo de 60, né? 62, 63, 65 batimentos por minuto. Então, toda vez você, para ficar mais fácil, tenta escolher um QRS que esteja sobre uma linha dessa mais espessa, conta quantos quadradões existem, né? Se fosse aqui, ó, estaria 100, se fosse aqui estaria 150, então a frequência aqui estaria entre 150 e 100, aqui coincidiu, é 75, e aqui a gente já tinha explicitado. O próximo ponto é como a gente identifica o eixo do eletrocardiograma. A gente já falou, vamos repetir, toda vez que você estiver analisando o eletrocardiograma, você faz o eixo do Y, faz o eixo do X e põe cada câmara cardíaca dentro de cada quadrante. Então, o primeiro quadrante aqui seria o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito e aqui em verde o ventrículo esquerdo. Perceba que o ventrículo esquerdo é sim a câmara mais poderosa, digamos assim, em termos de massa muscular, e ela que vai puxar o vetor de despolarização ventricular. Então, o NOAV está aqui, sistema de risco por Kinge. Então, o vetor resultante de despolarização é sobre o ventrículo esquerdo. E a gente considera normal quando ele tem entre 90 e menos 30 graus. Então, quem é 0 graus? D1, né? Quem é 90 graus? AVF. Então, D1 positivo, AVF positivo, já sei que o eixo está localizado aqui. Então, é assim que a gente localiza o eixo eletrocardiográfico. Muito simples. Vocês fazem aí as simulações, vão imaginando que derivações, por exemplo, a VL, quando ela é positiva, ela está nessa direção aqui, quando ela é negativa, ela está nessa derivação. Combina com outra derivação, por exemplo, D1 positivo, estaria aqui, né? Junto com a VL positivo, estaria aqui. Então, o eixo estaria entre essas duas derivações. Bom, quando a gente diz que o QRS é positivo, a gente quer dizer que ele tem uma superioridade de despolarização positiva. E quando ele é negativo, ele é predominantemente negativo, tem mais volume de despolarização negativa. E quando ele é bifásico, equifásico, é quando a quantidade, o volume de despolarização é igual nas duas direções. Além disso, a gente já tinha visto antes, mas é isso. A onda de despolarização ventricular, ela vem da observação horizontal de V1 até V6 e a progressão da onda R vai se tornando positiva de V1 até V5, sendo V6 um pouco mais lateral e tem, digamos assim, uma amplitude menor. Em seguida, nós não podemos esquecer a história do prolongamento do QRS, né? E nem
da voltagem do QRS, é muito simples. O QRS, quando ele está maior do que 7 milímetros em V1, sugere uma sobrecarga do ventrículo direito, e quando ele está maior do que 7 milímetros, a onda S em V5 e V6, é bem sugestivo de que esteja acontecendo isso e o desvio de eixo para a direita deve estar presente. Bom, por fim, vamos analisar o segmento ST, se tem supra de nivelamento, sugerindo lesão aguda, se tem supra de nivelamento difuso, sugerindo pericardite, se tem infra, sugerindo isquemia ou sobrecarga, seria oblíquo ascendente, que é uma característica normal durante a taquicardia, um padrão de repolarização, e as características da onda T, né? A onda T, ela tem características, digamos assim, a onda T normal tem 3 características. Ela é concordante com o QRS, ou seja, quando o QRS é positivo, a onda T é positiva. Ela tem, em média, 1/3 do QRS, em termos de altura, de voltagem, ou mais, e ela tem um componente ascendente lento e um descendente rápido, ou seja, ela é assimétrica. Outro detalhe importante é o ponto J, que é onde termina o QRS, o final da onda S. Como é que eu faço para encontrar o ponto J? Faz um prolongamento de reta sobre a onda S, o ponto que encontra o segmento ST é o ponto J. Bom, o ECG no diagnóstico das cardiopatias ele tem um valor diagnóstico, mas tem limitações clínicas, né? É insubstituível. O diagnóstico, na maioria das vezes, pode ser dado pelo eletrocardiograma. Tem critério diagnóstico e tem localização. É possível, utilizando critérios, localizar lesões via eletrocardiograma. A detecção de hipertrofia do ventrículo, sobrecarga de ventrículo, é mais fraca no eletrocardiograma, a sensibilidade é mais baixa e a especificidade é bem baixa também. Nos distúrbios eletrolíticos, a gente pode identificar uma razoável sensibilidade e especificidade. Alguns tipos e graus de bloqueios, o eletrocardiograma é insubstituível, né? É útil, mas ele é limitado em outras patologias e identifica causa, mas não pode confirmar IC, né? Aí são outros métodos de diagnóstico, ou melhor, IC, o diagnóstico é clínico inicialmente, mas a sofisticação, digamos assim, do diagnóstico da insuficiência cardíaca vem com o ecocardiograma e com outros exames, como o BNP, por exemplo. No uso de digital, antidepressivos e antiarrítmicos, a gente pode monitorar o QT via eletrocardiograma, tem uma utilidade razoável. E queria deixar a mensagem final de que o diagnóstico do eletrocardiograma normal ele é feito por exclusão de qualquer anormalidade reconhecida. Isso tem um valor muito grande, porque dominar o normal não é apenas decorar as regras, é treinar o olho para reconhecer a harmonia fisiológica. Quando o padrão é quebrado, quando você diz, olha, isso não está normal, a patologia se revela. Ok, pessoal? Um grande abraço para todo mundo. Não deixe de deixar o seu comentário. A gente vai precisar da ajuda de vocês. Digam aí o que vocês acham que deve melhorar, qual é a dúvida que vocês têm, qual é o assunto, qual é o detalhe do eletrocardiograma que vocês querem que a gente explique. E a gente vai providenciando isso ao longo do tempo. Um grande abraço. Até mais.